Salve investidor, bem-vindos a mais um vídeo do Gestão Inteligente. Eu selecionei alguns ativos, vou estar passando para vocês uma análise, mostrando os principais pontos. Vou estar gravando isso no início do pregão de hoje, então vou estar gravando ele agora no horário das 10 horas de segunda-feira. E eu vou postar esse vídeo só no final da tarde, só no final do dia. Então vai ter variações do candle, mas eu quero aproveitar para mostrar como é que é o início do pregão e como é que a gente deve basear as nossas decisões no início. Então algum ativo que eu estiver avaliando que abrir os candles ou que tiver com alguma movimentação, eu vou mostrar o que é importante tu estar acompanhando naquele momento. Mas a análise vai ser baseada em cima até a abertura de hoje. Então aquele último candle vai ser o que vai fazer o nosso próximo passo da avaliação, se teve um pullback, se rompeu uma resistência, se manteve na mesma posição. Então é importante vocês saberem disso. Vocês vão estar assistindo isso segunda-feira, no final do dia. Então pode acontecer alguma notícia, pode acontecer algum movimento brusco de realização, pode acontecer alguma coisa no final do dia que mude completamente esse candle do final. Então a gente tem que sempre se basear, para quem faz swing trade, quem se posiciona a médio e longo prazo, a gente tem que sempre se basear no final do dia, tá? Com o mercado fechado. Então por isso que normalmente eu passo esse vídeo para vocês no final de semana, quando o mercado está fechado, a gente já sabe os pontos. Mas eu acho que é interessante porque eu vou pincelar algumas coisas que vocês têm que ficar de olho. Beleza? Bora para análise então, pessoal. Salve, pessoal! Vamos lá, antes de mais nada eu quero lembrá-los que isso não é uma recomendação de compra nem de venda. Eu estou aqui para ajudá-los, para ensiná-los, para trocar informação. Eu sei que às vezes a gente não consegue acompanhar tantos ativos e acaba assistindo esse vídeo e acaba colocando um ou outro ativo no radar, ou até mesmo aumentando o seu grau de preocupação, né? Encurtando stops. Então, aqui a ideia é trazer um conteúdo para que vocês aprendam um pouquinho a cada dia de análise e que vocês possam estar de olho nos ativos que podem estar se tornando interessantes em função dos pontos gráficos que está apresentando. Agora são 9h58 da manhã, segunda-feira, dia 24. Eu vou postar esse vídeo só no final do dia, só quando acabar o pregão. Então vai ter variação nesse último candle. Eu vou estar vendo o primeiro candle com vocês, mas pode acontecer diversas coisas durante o dia que vai mudar completamente a análise do último candle. O que a gente vai analisar até agora não vai mudar. Então eu separei alguns ativos bem legais que eu tô de olho para possíveis reversões. E isso aí que me chama a atenção. Quando tiver uma reversão da tendência, para te pegar o movimento subindo. Para te não pegar aquele movimento caindo, tentando achar o fundo. Certo? Então eu vou começar aqui com vocês pelo Ibov. Eu sempre gosto de começar pelo Ibov. Ainda não abriu, tá? Então a gente está naquele mesma situação que nós estávamos na semana passada, quando eu gravei o vídeo. A gente respeitou aquele ponto que eu tinha falado para vocês. Eu gravei o vídeo e disse que era importante respeitar os 98 e a média de 200, e foi o que aconteceu. Ele segurou aqui no suportaço que a gente tinha, ó. Tá marcadinho aqui. A gente segue ainda com a configuração do oco e numa linha de tendência de baixa. Então, claramente aqui, ó, num curto período, que aí a gente está falando de 2 semanas, a gente está num canalzinho, no início de um canalzinho de baixo. Tá? Então, a gente tem que cuidar isso. Então, tá aqui, ó. Bem claro. Gráfico de 60 minutos. Certo? Até subir um pouquinho mais aqui. Então, gráficozinho de 60 minutos está aqui, ó. Está nesse canalzinho. E no diário a gente também vê a mesma coisa. No diário a gente acaba vendo a mesma coisa. Então ele fez essa formação do ombro, cabeça, ombro, tá? A quebra dessa reta pescoço, como a gente fala aqui, ó, seria bem perigosa, só que o mercado conseguiu segurar nesse último suporte. A gente tem que cuidar isso aqui, ó. Agora a gente tem que romper acima. A gente ainda não rompeu essa linha aqui que a gente chama de linha de tendência de baixa, LTA. Então a gente ainda não rompeu essa linha do curto prazo. A gente vai ter que romper, ó, tá querendo abrir acima. O ideal seria romper acima dos 103 mil, mais ou menos, ó. O bom seria aqui, ó, pelo menos, tá? 102.500, que eu acredito que hoje, pelas notícias, vai romper. Eu acredito que já vai passar, vai romper. E aí, para que ele possa fazer um pullback aqui
e dar continuidade na alta, daí a gente vai mirar de novo lá os 105 e a gente vai lá depois naquele ponto lá, ó, que é os 108 mil pontos. Alguns ativos que eu separei para vocês. Primeiro deles aqui, ó, Lojas Hering, que deu uma baita de uma alta na semana passada. Eu já tinha falado, eu já tinha feito uma análise nesse ativo, falei que o ponto a ser rompido era este aqui. E aí, quando eu falei do ativo, a gente estava aqui, ó. A gente estava nesse candle aqui, tá? E ontem, da entrada, ele acabou subindo aí 4, 5% da entrada ideal, certo? Mas agora, a melhor entrada nesse tipo de gráfico não é a entrada do rompimento, porque pode até ser um falso rompimento, tá? Não é, provavelmente não é. O fato das lojas Hering trazer a notícia de que vai fazer a recompra de ações, isso é uma notícia muito positiva para o mercado. Porque aí a empresa mostra que tem caixa, vai diminuir o número de ações circulando no mercado, então quem recebe dividendos, a tua participação, se tu tem 100 ações, tá? A empresa vai lá e recompra uma parte das ações, aquele peso que tu tinha de 100 ações se tornou maior, porque tem menos ações circulando no mercado, certo? Então aquele peso das ações disponíveis se tornou maior e a tua participação de dividendos também. Então isso é muito importante, mostrou que apesar da empresa estar num momento ruim ainda esse ano, algumas lojas fechadas, uma situação um pouco difícil, o balanço não veio 100%, não veio bom, veio baixo, mas mostrou coisas interessantes, que a empresa é resiliente e vai conseguir passar por esse momento. Então, a melhor entrada nesse tipo de ativo seria que se a gente tivesse um pullbackzinho aqui, tá? Então, seria o que? A gente testar essa linha aqui, ó. Essa linha importante que foi uma resistência, a gente tinha que testar ela como um suporte. Talvez isso não aconteça, porque o mercado vai estar animado hoje. Vamos ver, pode ter uma realização, porque senão ele já chega cansado aqui, ó. Desde o fundinho até alto aqui já deu 25%, tá? Desde este último fundo até essa alta aqui já deu 27%. Então era interessante que o ativo fizesse um candle corretivo e aqui nesse 16,81 aqui pegasse como um suporte. Aí sim, aí ia ficar massa. Daí acima de novo deste ponto aqui, ó, a gente metia uma compra, tá? Seria o ponto ideal. Ultrapar, esse aqui também, ó, é um pouco parecido, tá? Não muda muito em relação a lojas Hering, tá? É um pouco parecido. Então ele vem respeitando essa linha de tendência de alta aqui. Testou 1, 2, 3. Só é linha de tendência de alta quando testar 3 vezes, tá? Então tem que bater o F3, como a gente fala. O que é o F3? Fundo 1, fundo 2, fundo 3. Aí é uma linha de tendência de alta. Então aqui teve o F4 e o F5, tá? Então ele testou, quanto mais vezes bate numa resistência, mais forte é. Quanto mais vezes bate em um suporte, mais forte é. Então isso aqui é interessante. Então ele bateu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então essa linha de tendência de alta é forte. Essa resistência é forte, né? 1, 2, 3 vezes. Deu 3 vezes um teste aqui e aí rompeu, tá? Então o rompimento dessa região aqui, já na minha visão, ele já praticamente deu o pullback. Olha só no gráfico de 60 minutos. O que eu falo para vocês? Então teve rompimento, mesma coisa que aconteceu lá em Hering, tá? Teve o rompimento e aí já teve a correção de novo nas médias, preenchimento do gap aqui. Posso contar que já deu um preenchimento desse gap e aí fez um pullback acima aqui, ó. Então já deu uma entrada muito bonita. Eu acho que já deu uma entrada muito bonita aqui em Ultrapar e tá muito bonito esse ativo. Olha aqui. Ele tem um potencial de valorização bacana, tá? E aqui a gente tem um gap, ó,
Então aqui, galera, tá um gap que é o alvo desse primeiro movimento aqui. Então olha aqui, ó. Potencial de 14% de valorização. Vai ter o preenchimento desse gap aí, provavelmente. Tá bonito o ativo, bem bonito. Quem tá posicionado, segue posicionado. VVAR3. A VVAR3 estava respeitando aqui essa linha de tendência de baixa. Eu fui violinado aqui, tomei um stop, mas saí com quase 30% da operação. Ótimo, tá muito bom. Então, rompeu a linha de tendência de baixa, teve o rompimento e aqui fez o pullback. O que eu expliquei para vocês ali, ó? Que nem lá nas lojas de Eric. Então, esse candle aqui, este candle aqui, foi o candle do rompimento, certo? E esse candle aqui foi o candle que acabou corrigindo e trazendo o ativo até as médias, até a linha de tendência de baixo de novo, ó. Tá aqui o candle que eu mostrei, corrigiu aqui nessa região. Corrigiu aqui nessa região, olha aqui, ó, como vai dar bonitinho, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Do topinho. Bonitinho, ó. Corrigiu aqui e aí fez uma nova entrada que foi aqui. Até falei pra galera aí do grupo das ações aí do Whats, falei pra vocês, né? Entrada dava aqui e tá no ponto de entrada. Vamos ver como é que o mercado vai abrir VVAR aqui. Como eu tô acompanhando o leilão, ó, 20,20, te liga. O mercado vai estar tocando para cima, acima dessa região aqui, ó. Então, vamos ver, tá no leilão ainda e acredito que demore um pouco ainda para sair do leilão. Tá bem interessante a Via Varejo. Cogna, fiz um vídeo só de Cogna esse final de semana. Simplificando aqui, o alvo dos vendidos tá nessa região aqui, gente. O alvo dos vendidos tá nesse preenchimento do gap, 5,66. Tá naquela linha de tendência de baixa no curto prazo aqui. Então, depois desse engolfão monstro aqui, perdeu esse suportezinho que era na casa dos 8, tá? Aí vem numa linha de tendência de baixa. Então, ele precisa romper essa região, precisa trabalhar acima dos 5,66. Vai ser o primeiro ponto, tá? Romper acima dos 5,66. Aqui. E depois fazer também um pullback para ter uma reversão de movimento. E a MLTB que está se tornando bem forte, certo? Mas a gente teve um bom sinal aqui na sexta, que abriu em forte baixa, próxima região de compra, e aí teve um fluxo comprador que puxou o ativo aí para cima, 7% desde o fundo, mas também a gente pode estar vendo como um preenchimento de gap, uma oportunidade de day trade aí para quem opera em Cogna, maravilhosa. Tá aqui o alvo dos caras, ó. Acho que pode vir até aqui ainda, tá? Então quem tá posicionado, quem já tá tomando calor, quem tá louco para cair fora, calma o coração que o ativo vai melhorar. Acho que preenche o gap, volta a melhorar e volta a trabalhar aqui acima na região dos 7,50 e R$8. Vamos acompanhar o mercado, tá? JHSF, galerinha, JHSF tá legal, tá? Aqui, ó, se tu olhar, mesma coisa, linha de tendência de baixo. Cara, isso aqui é uma das ferramentas mais importantes que tem para te traçar nos gráficos, tá? Quais são? Suporte, resistência, linha de tendência de baixo e linha de tendência de alto. Para mim, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes para te traçar e tu avaliar. Então aqui, ó, teve o terceiro toque na linha de tendência de baixa no gráfico diário. Porém, se tu olhar no diário, essa região de negociação aqui, tu não consegue ver uma coisa que tá bem bonita aqui, ó. Olha só, marcou um fundo. Marcou um fundinho aqui nessa região, certo? E aqui, ó, a gente pode estar vendo um oco. Vai ser aqui,
aqui e aqui. Então o rompimento dessa região aqui, ó, pode se tornar muito interessante para o ativo. Então quem está fora e quer entrar, ou quem está posicionado, um ponto interessante aqui que eu vejo é os 8,61. Vou botar esse ponto aqui, ó. 8,61. Então esse aqui é um ponto bem legal para quem está de fora do ativo. Talvez, dependendo do fluxo, ó, possa vir buscar hoje. Tá? Tem algumas notícias pesando, mas aí tu tem que fazer um filtro disso e ver graficamente. Então aguarda. Se as notícias da empresa, algumas especulações que estão tendo aí, a posição de vendidos aumentando, eu acho que essa galera vai se dar mal, mas aí vamos ver. Só o tempo dirá. Então 8,61 aqui, ó, volta a ficar bem interessante. Coincide já com a quebra dessa linha de tendência de baixa, a quebra desse oco aqui, aí pode dar uma reversão de movimento e a gente pode fazer até um alvinho agora, ó. Possível alvo. Vamos ver, acho que vamos botar o diário que vai ser melhor. Vou fazer um possível alvo aqui para JHSF. Pegar esse fundo aqui. Vamos usar esse topo aqui de referência. Fundo e esse fundo aqui. Então o alvo ali é lá na região do topo novamente, tá? Então desse primeiro movimento, tá? E aí depois a gente tem um alvo, segundo alvo mais otimista lá na projeção de 100, lá é nos 12,45. Mas vamos ver, precisa ter a confirmação desse movimento que eu tô falando para vocês, certo? Petro 4. Cara, que enrolação, que lenga-lenga. Vamos lá. Aqui, ó, segue respeitando a linha de tendência de alta, tá? Tá dentro de um canalzinho de alta de baixa inclinação. Então a gente pode ver que vai ter canais de alta que vão estar numa inclinação mais acentuada, assim, ó. Vai ter canais de alta que vão estar assim, vai ter canais de alta que vão estar assim. Todos esses aqui são canais de alta. Este aqui é mais perigoso. Esse aqui pode ter um rompimento, tá? E ele pode estar muito acelerado. Esse aqui ele está na marcha 5. E aí a gente tem até aquele mais inclinadão, assim, que é o caso aqui, por exemplo, a JHSF3. Olha aqui, esse canal de alta aqui, ó. Ele foi esse velocidade 5, muito alto. Então, a gente tem que ver qual é o nível do canal. Então, para investidor de longo prazo, assim, que gosta de posicionando no ativo, movimentos mais tranquilos, aqui eu acho que esse canalzinho de alta aqui é o melhor, tá? Esse é um pouquinho mais inclinado, vai te dando mais segurança. E aí o ativo vai valorizando e respeitando as bandas inferiores e superiores. Então, Petro tá fazendo uma figura que se chama um diamante. Então, esse diamante aqui, a gente tem que estar monitorando ele. Acho que nos 60 minutos vai dar para ver melhor ainda. Então, é um alargamento superior. É um alargamento superior e inferior. Então agora a gente tem que estar de olho para ver para onde que vai quebrar. Se quebrar para baixo, pode ser ruim. Só que Petro é muito influenciada, como é uma commodity, ela é muito influenciada pelo valor da sua commodity, o valor do petróleo. Então a gente tem que estar monitorando para ver as notícias. Então aqui possivelmente já é uma quebra desse diamante, se confirma bem legal acima dos 23, aqui com 31. Seria um ponto interessante para confirmar a quebra desse diamante e aí romper a máxima das últimas 2 semanas para buscar, porque aqui, ó, o que eu tô de olho em Petro? Eu tô posicionado em Petro, tá? Posicionado há tempo em Petro já. Peguei
Peguei na cara todo esse bucho aqui, ó. Então esse gap aqui já preencheu, tá? Aí tem esse aqui. E aí tem esse aqui. Eu tô de olho nesse aqui, ó. Então aumentei minhas posições com as quedas e tô de olho nesse gap aqui na casa dos R$ 29, tá? Tá bem interessante. CCRO3. CCR3 tá igual a Cogna. Num espaço de curto, assim, de 2 semanas, ó. CCR e Cogna. Tá aqui. Mesma coisa, ó. Mesma coisa que tem que acontecer lá em Cogna. Tem que ter a quebra dessa linha de tendência de baixa. Tá? Fiquem de olho aqui. Ainda está respeitando. Mas pode dar uma oportunidade. Tá? Eu tô de olho no ativo. Ele respeitando aqui esse suporte. Ele acabou perdendo aqui, mas pode ser um falso rompimento. Ele perdeu esse primeiro suporte que ele tinha aqui em cima, chegou a perder e agora tá querendo trabalhar acima. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias. Por enquanto não tem nada. Tem que ter a quebra dessa linha de tendência de baixo. E RBR3, tá? O pessoal se animou, foi muito bom aqui, ó, valorização de 12%. Na sexta-feira. Esse aqui é um ativo que eu prefiro 90% das vezes ficar de fora. Tá? A maioria das vezes eu estou de fora pela quantidade de notícia, posição vendida. Cara, nossa, deu muita confusão. Teve amigos que me contaram aqui, Charles, vou comprar IRB nessa região aqui. Eu digo, cara, cai fora, velho. Isso aqui tá tá muito feio. Tá muito feio isso aqui. Ia ficar bonito só acima desse topo aqui, a gente poderia ver, porque... Mas assim, eu não estou posicionado em IRB, não gosto do ativo, mas estou de olho nele. Então não leva para o lado pessoal qualquer coisa que... Não leva para o lado pessoal mercado, tá? Então estou de olho nesse ativo, eu estou vendo esse gap aqui. Esse gap da região que se encontra é um potencial de valorização aí de 250%. Que loucura, ó. Só que para isso o gráfico tem que nos ajudar, tá? Hoje já está em queda, está em realização, tem muita manipulação no ativo. Tô socando a full. Agora, se fizer um pullback, veio nessa linha de tendência de baixa, rompeu, corrigiu perto dessa região aqui, se tiver uma correção perto dos 7,50, pode ter compra acreditando que o 7,50 vai se tornar o suporte do ativo para fazer o pullback, com um stopzinho curto aqui no 7,98. Então vale um risco. Vale um risco porque o stop está curto. Quantos por cento dá esse stop? 7%? Então pode ser uma possibilidade para quem gosta do ativo. Eu estou de olho para talvez pegar esse movimento aqui. Correção do pullback. Pegar esse pullback e aí depois ele retomar acima dos 8,30. Aí vai ficar mais legal ainda. Neoenergia fez um movimento legal, ó, bonito. Rompeu a linha de tendência de baixo. Hoje eu quis trabalhar muito forte esse tipo de análise, foi o que eu trouxe para vocês. Ativos que vinham em linha de tendência de baixa e podem estar apresentando uma reversão do movimento. Então aqui, ó, bem demarcado, ó, bem bonito. Então vamos ficar de olho nos 60 minutos. Teve o rompimento, pode dar uma correção aqui nessa linha de tendência de baixa como um suporte de novo. Pode ser uma comprinha aqui na região dos 19,54 para quem gosta de pegar esse movimento, daí trabalhando, comprou aqui trabalhando acima dos 20,21, ou se quiser pegar na volta 20,21 é um ponto legal aí, ó, para quem tá de fora, mas vamos esperar esse candle do dia de hoje, né? Recém quebrou, então tem que ficar de olho, pode ser
pode ser um falso rompimento aqui, ou até mesmo pode ser a continuidade, que se tu puxar um pouquinho mais para cima, ele segue dentro da tendência de baixa. Então por isso que a gente tem que confirmar o movimento. Então vamos aguardar o candle de hoje e o próximo candle para mostrar o que vai acontecer com Neo Energia. Vamos lá, gente. Braskem tá interessante, tá se segurando acima desse suporte aqui. É um ativo que teve uma força compradora enorme quando atingiu os seus fundos, que provavelmente alguns fundos se posicionando no ativo para dar um movimento de compra assim tão expressivo. O volume não chega nem perto, ó. Então a gente teve uns volumaço de compra. O volume segue bem baixinho nesse momento, tá baixo ainda, lateralizado, abaixo da média dos períodos. Então tem que ficar de olho aqui para respeitando essa média, esse suporte que está respeitando, testou 1, 2, 3, então é um suporte bom no ativo. E aí o rompimento dessas regiões aqui, primeiro rompimento dessa região aqui já chama atenção. Depois o rompimento dessa região aqui, ó. Aí ele pode estar fazendo um fundo arredondado para talvez fazer um cupping handle e dar uma oportunidade de movimento mais expressivo assim, ó, acima dos 29, tá? Então tá legal. Tá legal o Braskem e deixou um gap lá em cima, ó. Tem um gapzinho lá em cima que é na região dos 37. Então daqui onde a gente se encontra até o gap é o potencial de 56% de valorização. Certo? E por último, Taesa, tá? Cara, tá muito bonito. Eu gosto desse ativo, bom pagador de dividendo, tá pegando força aqui, ó, teve um volume bom de compra aqui, quase rompeu essa resistência, então tá bem próximo da resistência e acredito que vai romper, vai dar continuidade a esse ativo que, olha só, nos últimos anos aí, potencial de alta tremendo. E até no gráfico semanal, ó, tá bem bonito, a gente consegue ver até uma bandeirinha querendo ser rompida aí, o topo da bandeira. Tá interessante, acho que é um ativo bom para quem quer fugir da renda fixa. Quem quer ter um ativo mais seguro, com menos volatilidade. Eu acho que o setor elétrico é um setor interessante e Taesa aí paga em torno de 8 a 10% de dividendos ano. Bem interessante. E por último aqui que me pediram, Lojas Renner. Lojas Renner tá legal também, hein? Respeitou bem esse fundo, então tá bem demarcado esse suporte, tá? Suporte que está bem demarcado, que a gente pode ver na lei da alternância, que é uma lei do mercado financeiro, está aqui, ó. Resistência, 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 rompeu, suporte. Olha quantas vezes testou esse suporte aqui e não perdeu. Então, essa região aqui é um suportaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques nesse suporte e acho que ganha força aqui acima dessa região dos 43,51, acredito que vai ganhar força o movimento, tá? Para quem quer antecipar o movimento, empresa para longo prazo, top. Foi a empresa que se recuperou na crise passada, em 2008, foi a empresa que se recuperou mais rápido. Então tem um histórico bom, é uma empresa boa de crescimento e está numa faixa de preço bem interessante. Então aí, ó, quem gosta de Lojas Renner, 43,51. Tá bom, pessoal? É isso que eu preparei para vocês hoje. Desejo a todos boa semana, bons gains. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha.